Something in the way, yeah. Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. E hoje, galera, nós vamos falar sobre o filme The Batman de 2022, em um vídeo que eu vou chamar de Justiça em Vermelho. Mas antes da gente começar, galera, é claro, tem que pedir para vocês curtirem, comentarem, e é claro, não se esquecerem de dar um pouquinho de amor nesse sininho aqui embaixo, inscrevendo no canal. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack. O que é literatura pulp? Bom, talvez você associe o termo ao filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, e você não estaria errado, porque, sim, o Quentin Tarantino usou esse nome, Pulp Fiction, em homenagem a essas revistas pulp. E bom, na verdade elas são revistas, exemplares super baratos, feitos de polpa, daí o nome, de celulose, que era um papel mais barato. E com isso eles lançavam vários livrozinhos de capa colorida e ilustrados. Tais como os folhetins, as revistas pulp também eram divididas em capítulos que eram lançadas aos poucos. Então basicamente as revistas pulp são o equivalente às nossas séries de televisão de hoje em dia. E elas eram publicadas assim desde o início do século XX. Basicamente elas eram uma resposta, à vida urbana que começava a surgir nas grandes metrópoles dos Estados Unidos. Então elas são uma referência aos perigos, aos atrativos e ao que era, viver nessas cidades. E, é claro, também elas tinham certos gêneros específicos, principalmente romances policiais, romances de espionagem, contos eróticos, além de, é claro, westerns, ficção científica e, principalmente, contos noir. Em 1919 seria lançado um livro que seria para sempre um grande exemplo da literatura pulp. Esse livro era chamado de A Maldição do Capistão, e ele continha um herói que na verdade era um playboy que morava em uma cidade corrupta, mas ele vivia como um milionário. Apesar disso, quando chegava a noite, ele se vestia da cabeça aos pés de preto e saía para combater o crime, com o auxílio, é claro, de seu fiel mordomo. Eu tô falando, é claro, do Zorro. Não é à toa que anos depois, numa criação muito similar às revistas pulps, que a gente conhece como revistas em quadrinhos, surgiria um personagem que também se tornaria um herói vestido da cabeça aos pés de preto e que combateria o crime à noite com o auxílio de seu mordomo. Um herói que surgiria após testemunhar o assassinato de seus pais em um beco depois de sair de uma sessão de um filme chamado A Marca do Zorro. Esse personagem criado por Bill Finger e Bob Kane, agora sim, é o Batman. E 83 anos depois da criação desse personagem, de vários programas de rádio, bonecos, animações, uma série de TV camp que ficou icônica para toda a história, filmes que abriram espaço para o cinema de super-herói nas telonas e, é claro, filmes que até mesmo revolucionaram o gênero de super-heróis, dando inclusive um Oscar pelo um papel que é de um super-vilão. O Batman retorna para as telas em 2022. E fica a pergunta, como é que o Batman pode se tornar novamente algo fresco e moderno para as audiências atuais? Bom, Matt Reeves encontrou um caminho. Eu lembro até hoje de quando o primeiro teaser do Batman foi lançado na DC Fandom. O logo, e uma arte pelo Jim Lee tinham sido lançados pouco antes da gente ter o teaser no evento em si. E eu lembro que eu fiquei amarradão, na música do Nirvana, tocando Something in the Way, e também pela estética que era muito parecida com Seven, do David Fincher. Mas uma coisa que, curiosamente, me intrigou muito foi o uso de vermelho. Sabe, tinha vermelho não só na arte do Jim Lee, como no logo oficial do filme, e ele aparecia com grande destaque no teaser. Isso me fez me perguntar, por que vermelho? Sabe? O Batman geralmente é associado a outras cores mais frias e soturnas, como por exemplo preto, cinza, azul escuro, e é claro também o amarelo. O amarelo é muito utilizado por causa do símbolo do Batman, da insígnia dele. O vermelho já deu as caras em revistas do Batman antes, inclusive alguns dos Batmóveis mais famosos têm contornos vermelhos.
mas não é a cor principal do Batman, né? Eu acho que o vermelho fica muito mais associado ao Flash, à Mulher Maravilha, ao Superman. Então, por que o uso de vermelho, sabe? Eu sei que parece uma coisa boba, mas aquilo realmente me intrigou. E depois que eu vi o filme, eu entendi completamente o porquê do uso de vermelho. E eu achei brilhante. E na verdade tem tudo a ver com o que eu tinha falado antes, de como fazer o Batman parecer fresco e moderno para as nossas audiências atuais, né? E também, ao mesmo tempo, estabelecendo a ligação do Batman às revistas pulp. O uso do vermelho na logo do filme, no decorrer do filme, porque ele está presente em diversas cenas nesse filme, tem a ver com o resgate das origens do Batman e, de uma certa forma, modernizar o personagem a partir das suas próprias origens, a partir do seu passado. Sabe essas revistas pulp que eu falei antes? Uma das principais características delas é que elas tinham capas muito comumente que continham 3 cores: amarelo, preto e vermelho. E se você assistiu o filme do The Batman, você vai encontrar essas mesmas cores espalhadas ao longo do filme. São as 3 cores que são mais predominantes e que mais se sobressaem ao decorrer do filme. A direção de fotografia teve um cuidado muito específico em fazer com que diversas cenas fossem banhadas em silhuetas e sombras, totalmente na penumbra, aproveitando o escuro, mas que também tivéssemos o uso de luzes artificiais neons vermelhas. E também, é claro, capturando sempre que é possível também a luz amarelada do amanhecer e do crepúsculo sobre Gotham. Além de, é claro, o amarelo que pode ser visto em cenas com fogo, explosões e até mesmo tiroteios. O preto, é claro, muito utilizado pela escuridão, pela sombra. Também é muito comum nos figurinos dos personagens, né? O Batman é revestido de preto da cabeça aos pés, a Mulher-Gato também utiliza couro preto, até mesmo o Pinguim utiliza vários elementos pretos dentro do seu terninho. Enquanto isso, em contrapartida, o amarelo é muito utilizado pela luz, né? A iluminação natural de Gotham e, é claro, a luz do bate-sinal, por exemplo, quando ele ilumina o céu, ele é muito mais amarelado do que branco. E ele é muito utilizado no decorrer do filme como uma representação de luz. Mas o vermelho assume diversas posições ao longo do filme. Ele quer dizer várias coisas diferentes que remetem a essa origem pulp do Batman. E também, é claro, fazer uma ligação com não só essa origem pulp, mas também como, por exemplo, uma outra grande inspiração para o Matt Reeves nesse filme, que são os filmes dos anos 70, principalmente os filmes de criminosos associados à nova Hollywood, como, por exemplo, Taxi Driver, que claramente também foi uma grande inspiração para o filme. A ligação entre, né, essas revistas pulp e esses filmes dos anos 70 é que ambos lidam com a desilusão do cidadão comum quando deparado com a violência e a corrupção urbana. E esse é um elemento que é central a esse filme do Batman. Ele é um filme que acaba, né, de uma forma talvez um pouco sensacionalista e, é claro, fantasiosa, né, exagerada, retratando um problema que infelizmente é muito comum na nossa sociedade desde aquela época, que é justamente essa corrupção e essa violência que nos cerca através das relações de poder e, é claro, da ganância, né, que existe no meio social nas grandes metrópoles urbanas. É por isso que Gotham é um personagem à parte nos filmes do Batman. Ela não é só uma cidade, ela respira, ela vive, e ela é um conceito que vai ser encarado de formas muito diferentes para cada personagem que a gente encontra nessa cidade. E é dessa forma que o Matt Reeves, junto com a equipe do Batman, conseguem fazer com que esse filme seja um pouco mais moderno e seja diferente de tudo que a gente viu antes. Ele utiliza, né, esse ar meio fantasioso e sensacional das revistas pulp, misturados a esse realismo, né, dos filmes dos anos 70, de criminalidade, muitos da nova era de Hollywood, e acaba criando uma combinação que, de uma certa forma, representa muito bem o Batman, porque ela é muito similar à vibe que o Bob Kane e o Bill Finger implementaram nas revistas originais do Batman, desde lá de 39. Então, ele acaba criando uma sensação que é muito verdadeira com o personagem. E no centro de tudo isso, a gente tem a direção de fotografia e a direção de arte, que utilizam bastante o vermelho. E o que eu acho bacana sobre o vermelho nesse filme, e o que eu acho que é um grande diferencial desse filme, e é justamente sobre a cena que eu quero falar com vocês, é que o vermelho realmente representa um arco
pro Batman nesse filme. Ele não é só uma escolha estética e estilística, ele também é a representação visual do arco do Batman. Como eu disse, o vermelho nesse filme representa mais de uma coisa. E eu acredito que no início do filme ele realmente represente a vingança que o Bruce pretende implementar em Gotham City. Uma das primeiras imagens que a gente tem do Batman nesse filme, na verdade, é ele se arrumando como Batman, e a gente vê o seu capuz iluminado pela luz vermelha. Isso, inclusive, é o teste de câmera que eles fizeram, né, lá atrás, que foi divulgado pra gente na internet, pra gente ver mais ou menos como é que ia ser o visual do Batman, do Robert Pattinson, e o teste ficou tão legal que o Matt Reeves utilizou ele no filme. E ele realmente é a demonstração do vermelho aqui sendo associado com a persona da vingança do Bruce Wayne, né, do Batman desse filme. A gente vê que ele, inclusive, logo após se vestir nessa sequência inicial, é quando ele bate em alguns criminosos, eles perguntam quem é você, ele responde, eu sou a vingança. E é quem ele realmente é no início desse filme. E sabe, eu acho que uma coisa que sempre me deixou a desejar um pouco nos filmes do Batman é que muitas vezes o mundo ao redor dele e os vilões acabam sendo mais fascinantes do que o próprio Batman. Inclusive eu estava vendo um review, né, dos filmes originais do Batman, né, aquele de Tim Burton, e um crítico me chamou a atenção de uma coisa que eu não percebia antes. O Batman não tem exatamente um arco nesses filmes. Ele começa e acaba mais ou menos do mesmo jeito que ele entrou na história. Então é muito bacana que nesse filme do Matt Reeves, atual do Batman, mais do que em qualquer outro filme, eu acredito, o Batman realmente tem um arco do início ao fim. E começa justamente com ele estar totalmente envolvido e consumido pela ideia de vingança, né? Pelo seu ideal de vingança. Na verdade, ele é um cara que está emocionalmente travado, preso aos 10 anos de idade dele, né? Não é à toa que eu acredito que ele tenha assumido a persona do Batman. Eu acho que no subconsciente dele, a última memória feliz dele realmente é a de assistir ao Zorro com os pais dele. Então ele meio que se inspira na figura do Zorro de uma forma meio infantil, né? Ao invés de ir à terapia ou tentar fazer alguma outra coisa, não, ele quer se vingar, ele quer implementar essa ideia. E dessa forma, como ele está atrofiado emocionalmente, ele meio que recorre a essa figura do herói encapuzado, do justiceiro, como nos filmes, ou se a gente for levar lá para trás, como nos folhetins que ele teria visto. Então, no início, ele realmente é essa vingança, imbuída na cor vermelha. E é claro, o vermelho também representa muito a violência que existe em Gotham. Não é à toa que a cena de abertura mostra o Charada cometendo seu primeiro assassinato. E ele escreve em vermelho, né, na cara, né, toda colada em fita adesiva do prefeito, sem mais mentiras, né? Essa também é a vingança dele, né? A marca de justiça dele. E o vermelho é uma representação dessa violência. A sala toda é iluminada em tons de vermelho e amarelo, né? Ao invés de verde, o que normalmente a gente associa ao Charada, ela é iluminada dessa forma porque ele, de uma certa forma, espelha essa ideia de justiça e vingança. Então aqui a gente também tem o uso de vermelho para representar isso, essa violência, essa vingança, essa forma de justiça. Ele também se dá para representar o perigo, a sensualidade e, é claro, também a criminalidade de Gotham, né? Que vibra Rubi como uma espécie de combinação desses dois fatores. Isso se dá muito na cena da boate, né? Boate do iceberg do Pinguim. Frequentemente, quando a gente fala, o clube inteiro é iluminado com cores neons vermelhas. E também é nesse momento que a gente encontra pela primeira vez a Selina Kyle, né? A mulher gato da Zoe Kravitz, usando uma peruca vermelha. Ela também é utilizada como uma marca dessa sensualidade por parte da mulher gato, né, que utiliza, né, a sua beleza para lubridiar ali, se infiltrar no clube e buscar informações, né? Ela também está buscando vingança. Claro, o perigo, a gente está no clube do Pinguim, né? Então ali tá cheio de mafiosos, inclusive o Carmine Falcone, que é o criminoso principal de Gotham, né, nesse momento. Então o vermelho também ao mesmo tempo é utilizado para representar nesse filme essa ideia de criminalidade e sexualidade. Também me leva a lembrar que as revistas Pulp realmente falavam sobre isso. Todos os elementos que as revistas Pulp utilizavam estão presentes nesse filme. Não só a gente tem, é claro, o romance policial, o Batman, nesse caso, é o Batman mais detetive que a gente já viu até hoje, né, representado nas telonas,
mas também a gente tem um pouco desse erotismo, né, muito em parte por causa do Mulher-Gato, mas existem muitas cenas sexys ali entre o Batman e o Mulher-Gato. Embora esse não seja um filme para maiores, ele tem indicações desse certo nível de erotismo, né? Ele tem, é claro, um pouco de ficção científica, que a gente pode ver até pelo sempre o equipamento high-tech que o Batman carrega. Um grande exemplo, eu acho, nesse filme são as lentes de contato que ele utiliza para gravar tudo que ele vê, né? Para monitorar melhor a cidade. Inclusive que ele vê tudo em vermelho, né? Porque essa é a forma com que ele enxerga o mundo até esse ponto. E também, é claro, a gente tem terror. Muitas vezes, às vezes tem momentos horripilantes nesse filme, muitos por cortesia do Charada, mas também alguns por cortesia do próprio Batman, que amedronta os criminosos de Gotham de uma forma com qual nenhum outro Batman até esse momento amedrontou. Então, assim, vários elementos das revistas pulps, os gêneros que elas costumavam abordar, estão presentes também neste filme. Mas toda essa jornada, na minha opinião, o que é de mais interessante é que o Bruce ele começa esse filme como uma pessoa inteiramente consumida por essa ideia de vingança e esse conceito, sabe, abstrato da cidade, né? Ele quer limpar a cidade, ele quer defender a cidade, ótimo. Mas ele, na verdade, não se importa com os cidadãos, que é o que faz a cidade, sabe? Ele é isolado desses cidadãos. É até por isso que eu acho que tem a metáfora, nesse caso, dele estar na torre, ao invés de ele estar na mansão Wayne. Ele está acima da cidade, no nível das ruas. Então ele não se preocupa com os cidadãos, não verdadeiramente. Na verdade, ele se preocupa em extravasar a sua raiva, em achar um canal para, sabe, botar tudo que ele sente para fora. Essa é a terapia dele, de uma certa forma. E eu acho que é até por isso que é interessante a cena que a gente tem com a candidata a prefeita falando com o Bruce, dizendo que até o momento que ela pode ver, os pais dele faziam doações para caridade, faziam projetos sociais, e ele não tá fazendo nada. O Bruce ri, é claro, porque ele tem agido como Batman nesses últimos 2 anos, mas eu acho que verdadeiramente, se a gente parar pra pensar, ele não tem feito nada realmente pelos cidadãos de Gotham. Então a gente vê o arco dele passando desse vigilante egoísta para que no final do filme, através das interações dele com o Mulher-Gato, com o Pinguim, com o Gordon, que ele passe a enxergar os outros. Ele primeiro empatiza com o filho do prefeito que ficou órfão igual a ele, e a partir daí ele começa a se abrir pouco a pouco, através de seus relacionamentos. E é claro, quando ele vê o Charada se espelhando nele, né, e um dos capangas do Charada inclusive dizendo que é a vingança, igual a ele se referia o filme inteiro, ele finalmente cai em si, e ele enxerga pela primeira vez outras vítimas além do Bruce Wayne, outras vítimas de verdade, pessoas que também tiveram dificuldades iguais ou até mesmo maiores que a dele e que estão em perigo. Nesse momento a gente tem uma cena muito bonita na qual ele se sacrifica, né? Ele corta um fio elétrico e cai na água, mas se reergue de uma forma, né, quase como se ele renascesse naquele momento. Ele vai, ele guia as vítimas, né, que estão feridas junto com o sinalizador, e aí de novo a luz vermelha, mas dessa vez representando a esperança. Ele leva essas pessoas da escuridão e as traz para a luz, né? O preto, o vermelho e o amarelo, igual às cores das revistas pulp. Então ele passa a ser realmente um ser que vai habitar as sombras, né? Que vai mergulhar lá, mas dessa vez não apenas para se vingar, mas sim utilizar o seu vermelho, né? Como uma luz que vai levar as pessoas feridas e traumatizadas de Gotham, dessa cidade, para a luz. E quem sabe um dia ele também não possa permanentemente andar até essa luz e ficar no dourado da luz do dia. Mas até esse dia chegar, até lá, ele será o Batman. Como eu disse antes, eu acho que o Batman muitas vezes acaba tendo o seu arco prejudicado, e às vezes ele até mesmo foi inexistente nos seus filmes. Mas nesse filme a gente realmente tem a história de um homem recluso e deprimido que tem até históricos de doenças mentais na família, que é isolado dos outros e que apenas enxerga a si mesmo como vítima desse ambiente urbano no qual ele cresceu, né? O coitado do Bruce Wayne, né? Como diz o Charada. Mas a gente vê a jornada dele passando de um vigilante vingativo que opera apenas nas sombras para extravasar a sua raiva e o ódio que ele contém desde a sua infância, ele passar disso para alguém que realmente se preocupa em fazer algo de bom nessa cidade e torná-la
um lugar verdadeiramente bom para as outras vítimas que ele finalmente enxerga, aos outros órfãos de Gotham, e ele realmente passa a se tornar o Batman, um herói. Essa é a história, né, de a gente ver o caminhar de um justiceiro pulp para um herói dos quadrinhos. Que eu acho que essas referências todas e essa jornada através do vermelho, né, e das cores escolhidas pelo diretor, pelo Matt Reeves, pela galera da direção de arte, da direção de fotografia, simboliza perfeitamente essa jornada do que é o Batman de 2022. E o que torna esse, é claro, junto com a direção exemplar, né, do Matt Reeves, do roteiro sensacional, e é claro das performances incríveis do Robert Pattinson, da Zoe Kravitz, do Paul Dano, do Colin Farrell, né, desse elenco todo, do Jeffrey Wright, que também está ótimo. Tudo isso faz desse, na minha opinião, o melhor filme do Batman que a gente teve até hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!